Todos nós aprendemos com o tempo que tudo que começa uma hora há de terminar. Porém, ainda relutamos em aceitar a separação daquilo que tínhamos como por eterno ou sem data certa para terminar. E é justamente sobre os vários tipos de divórcios, términos e separações que eu vou abordar nesse vídeo, além dos caminhos pelos quais nós podemos seguir para seguir em frente. Portanto, acompanhe esse vídeo até o final. As relações humanas em todas as suas vertentes, seja ela amorosa, familiar ou de negócios, são estabelecidas por um conjunto de fatores que leva ao estreitamento dessas relações interpessoais com base nas necessidades, desejos e propósitos de vidas em comum dessas pessoas que resolvem ou têm por necessidade ou obrigação conviverem juntas. Entretanto, a maioria dessas relações interpessoais são constituídas por pessoas cujos vínculos e os propósitos não coincidem. E é aí onde mora o perigo. E em algum momento, quando essas intenções divergentes necessitarem seguir caminhos diferentes, vem a necessidade da separação. Por exemplo, quando você pensa em namorar com alguém, o caso mais clássico possível, você imagina que aquela pessoa, igualmente como você, tem intenções de viver bons momentos a dois, de se satisfazerem sexualmente, afetivamente, mas não necessariamente o outro tem as mesmas intenções que você. O que para você possa ser uma relação para uma união amorosa mais duradoura, para o outro talvez possa ser apenas um momento passageiro de diversão ou de entretenimento, ou até mesmo com segundas intenções além das relações, além da satisfação amorosa, melhor dizendo. Você pode ter um interesse na pessoa e essa outra pessoa pode vir a ter um interesse econômico ou em alguma coisa correlacionada a você e não diretamente à pessoa que você é. Em outras palavras, é justamente por conta dessas intenções divergentes que em algum momento as pessoas vão acabar se encontrando em um cruzamento no qual cada um vai se separar e seguir o seu próprio caminho. Outro detalhe é que essas separações geralmente acontecem sem aviso prévio, visto que o ser humano é muito inconstante e imprevisível no que diz respeito aos seus desejos e às suas emoções. Em outro contexto, quando alguém procura abrir um negócio, geralmente, o que não quer dizer sempre, procura unir forças com algum sócio ou colaboradores, a fim de que, por meio de intenções em comum, o negócio venha a ter mais prosperidade e mais chances de dar certo. Entretanto, da mesma forma que as relações amorosas, quando em algum momento, por várias nuances, as intenções dos sócios em comum acabam se divergindo, há necessariamente uma vontade e uma necessidade pela própria existência do negócio em haver uma dissolução daquela união social e, invariavelmente, as pessoas, os sócios e os colaboradores acabam seguindo caminhos diferentes. Eu estou citando o caso dos empresários, pois é mais nessas relações de negócios em que a razão se prepondera mais do que as emoções. Porém, isso vale para qualquer âmbito das nossas vidas. Quando as intenções de um futuro mútuo, ou de uma mútua colaboração, ou de uma mútua confluência de interesses acaba se divergindo, acaba se dissoluindo ou não mais sendo estabelecido como as partes esperavam ou esperam que seja, a separação ou o divórcio acaba sendo inevitável. É bom ressaltar nesse momento que a dissolução de qualquer tipo de união também pode acontecer quando nessas relações interpessoais acaba havendo uma falta do respeito mútuo nas relações interpessoais de convívio social, familiar ou amorosa. Seja lá em que âmbito da vida for, onde não há respeito, dificilmente haverá convívio interpessoal. Em alguns casos, por força da necessidade, há quem até perdure nesse tipo de relação por questões financeiras, por questões de ordem moral e até por necessidades alheias à própria vontade. Porém, há limites na dor que impede o próprio ser humano de se manter em situações desagradáveis por muito tempo. Nesse momento é bom ressaltar que a única relação de afeto que você não pode deixar de ter, por hipótese alguma,
durante toda a sua vida é o seu bem-estar com você mesmo. Se por algum momento você está passando por uma situação de baixa autoestima ou de uma necessidade de fortalecer sua saúde mental, eu vou deixar aqui linkado o contato de uma clínica de psicoterapia para você poder tratar a sua saúde mental online, da sua casa ou de qualquer lugar que você estiver, cujas consultas são 100% online e eles atendem pessoas que estão necessitadas de auxílio psicoterapêutico para pessoas do Brasil inteiro. É importante ressaltar que quando nós aprendemos que os términos são tão constantes quanto o início das uniões interpessoais, nós aprendemos a lidar com as separações de uma forma muito mais natural, muito mais espontânea e sem menos dissabores. Nesse momento é imprescindível ressaltar que quando nós percebemos que os términos são tão comuns quanto o início das nossas relações interpessoais, nós aprendemos a lidar com essa dinâmica das relações interpessoais com mais segurança, com mais naturalidade. E, de uma certa maneira, aprendemos também que devemos nos ater ao fato de que tudo que um dia começa, uma hora há de terminar. Embora as coisas da mesma forma não comecem exatamente da maneira que nós planejamos, os términos também podem acontecer da mesma maneira. E quando entendemos que nós não temos o total controle sobre tudo aquilo que nos cerca, principalmente no que diz respeito aos desejos e as emoções dos outros pelos quais nós convivemos, nós passamos a aceitar as separações, os divórcios e os términos das diversos tipos de relações pelos quais nós podemos nos entrosar com outras pessoas com mais tranquilidade, com mais serenidade e menos dissabores. Lidar com as emoções, quebra de expectativas e o medo de um novo recomeço não é nada fácil. Entretanto, em vez de ater-se à perda daquilo do que foi rompido, procure manter o seu olhar naquilo que novamente pode ser unido. Eu sei que realizar essas ações na prática não são tão simples quanto proferir palavras incentivadoras. Contudo, é importante não deixar que o luto de nenhum tipo de separação nos encubra de sentimentos ruins que nos paralise e nos impeça de seguir em frente. Neste momento, é interessante ressaltar que as relações interpessoais se perdurarão tão quanto forem benéficas para as intenções das pessoas envolvidas nesse tipo de relação. E que é uma fragilidade imensa que não garante uma perpetuidade por toda uma vida em relação a tudo que começa pelas mãos do homem. Em outras palavras, não existe estabilidade nas relações interpessoais, mas sim um jogo de interesses. É por esse motivo e muito mais que você não pode ter como base da sua felicidade a relação afetiva, familiar ou de negócios que você tem para com os outros. Não estranhe quando eu digo no título deste vídeo que a dor dos divórcios tem sabor. Cabe cada um saber aproveitar as oportunidades que surgirem, mesmo que elas demorem um pouco, e ter comedimento e sensatez para poder refletir e, a partir disso, depreender o que pode ser aprendido a partir da relação que teve com o outro. Afinal de contas, com ou sem perdas, a vida sempre continua e não existe idade limite para novos recomeços na vida de ninguém. Porém, sejamos francos, em um mundo capitalista como esse que nós estamos inseridos, há sempre uma possibilidade de recomeço, desde que, para isso, existam duas coisas na vida de uma pessoa. Primeiramente, saúde e depois, dinheiro. Ajuda a refletir mais a respeito das relações interpessoais, como começam e principalmente como, inevitavelmente, de uma hora ou outra, em algum momento, todas elas terminam. E até o próximo vídeo.